Quem foi Martin Luther King? Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Seus pais eram cristãos e participavam da Igreja Batista. Isso influenciou a formação de King, que concluiu sua graduação no Seminário Teológico Crozer, no estado da Pensilvânia. Em 1954, mudou-se para Montgomery, no estado do Alabama, onde a segregação racial era intensa. Naquela época, havia leis em estados norte-americanos que separavam negros e brancos. As pessoas eram julgadas de acordo com a cor da pele, e não pelas ações praticadas. Essa segregação, muitas vezes vivida pelo próprio King e sua família, não somente marcou sua vida, como também o animou para organizar manifestações contra o segregacionismo e exigir direitos civis para os negros. A luta liderada por Martin Luther King não se baseava em atos violentos, mas sim no pacifismo. Suas manifestações eram ordeiras, como passeatas e discursos, com o objetivo de se alcançar a igualdade racial nos Estados Unidos por meio do diálogo e do entendimento. A sua formação religiosa e sua atuação como pastor fizeram de Luther King um exímio orador, que chamava a atenção do seu público tanto pelos argumentos utilizados para defender suas ideias, quanto pela ênfase dada aos seus discursos. Foi um dos principais líderes negros dos Estados Unidos contra a segregação racial e pela igualdade social. Luther King teve atuação de destaque ao se posicionar de forma pacífica contra a segregação racial, que em muitos estados era lei. Pastor protestante e dono de uma oratória ímpar, ele conseguiu agregar multidões em torno da luta pela igualdade racial e pelos direitos civis para os negros. No ano de 1954, King, já formado, mudou-se para a cidade de Montgomery, no estado do Alabama, onde se tornou pastor da Igreja Batista local. Alabama era um dos estados americanos em que vigiam leis de segregação racial, isto é, leis que discriminavam a população negra, impedindo de usufruir de benefícios básicos, como educação, saúde, transporte público, tal como os brancos usufruíam. Esses serviços eram sempre oferecidos aos negros em péssima qualidade. A segregação racial no sul dos Estados Unidos remontava ao passado escravista dessa região. Até 1865, ano em que acabou a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, o trabalho escravo ainda não havia sido abolido nos Estados Unidos. A região sul, eminentemente agrária, valia-se do trabalho escravo negro em suas lavouras. Com o fim da Guerra Civil, houve a abolição da escravidão, e os sulistas passaram a ser incorporados ao sistema federativo estruturado pelo Norte. Todavia, a aversão aos negros já estava bastante arraigada na cultura sulista e acabou por resultar nas leis de segregação racial e atos de violência contra negros, praticados por seitas como a Ku Klux Klan. King, além dos estudos de teologia, também estava envolto com estudos sobre personalidades que se dedicaram à luta por direitos civis e protesto pacífico, como Gandhi na Índia. Esses estudos deram a ele suporte teórico e inspiração para praticar o mesmo tipo de luta em seu país. O primeiro caso em que Luther King envolveu-se diretamente com a luta pelos direitos civis dos negros foi o de Rosa Parks. Ela era uma mulher negra de Montgomery que foi presa, em 1º de dezembro de 1955, por se recusar a se levantar e dar o seu assento a um homem branco. A lei segregacionista da cidade era aplicada também nos transportes públicos. No dia em questão, não havia, na ala dos brancos, mais nenhum assento disponível. O motorista então obrigou Parks a se levantar da ala dos negros, para que seu lugar fosse ocupado por um branco. A prisão de Parks gerou enorme revolta, não apenas no Alabama, mas em grande parte do sul dos Estados Unidos. King destacou-se por defender publicamente Parks e por organizar manifestações que denunciavam a arbitrariedade da empresa de ônibus e da justiça. Um ano depois, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz como forma de reconhecimento de seu protagonismo na luta pelos direitos civis dos negros e pelo método pacifista empregado. Em 4 de abril de 1968, Luther King estava na sacada de um apartamento no Hotel Lorraine, na cidade de Memphis, estado do Tennessee, quando foi atingido por um tiro de espingarda que o matou. O autor do disparo foi James R. Hay, um presidiário fugitivo. As investigações da polícia à época seguiram a pista de que Hay teria sido contratado por políticos e outras pessoas de grande influência social para matar King. No entanto, com o tempo,
não houve provas que comprovassem isso. O mais provável é que Rey, que era declaradamente racista, tenha agido por convicção própria. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.